Bom, essa aqui então é a minha estrutura, né, do trabalho para fazer a verificação de abertura e fechamento de parênteses, colchetes e chaves dentro de uma string repassada, utilizando a estrutura de pilha estática e as operações que foram criadas dentro da sala de aula, todas as operações de empilhamento, desempilhamento e os métodos auxiliares também para encontro das operações. Para isso, eu decidi seguir uma estrutura onde, para cada caractere que temos dentro da expressão repassada, nós criamos um slot dentro da pilha, então a pilha sempre vai ter o dobro do tamanho da cadeia de caracteres repassados, porque eu também guardo o índice dessas informações. Eu sempre vou guardar o caractere, índice, caractere, índice. Por quê? Para na validação final, onde eu vou demonstrar para o usuário, utilizando métodos print, eu consigo indicar para ele onde está o erro. Então a gente consegue fazer isso dessa forma, dobrando o tamanho dos slots, passando os delimitadores e utilizando eles como métodos de abertura e fechamento para facilitar um pouco a compreensão ali do usuário, ok? Aqui então eu vou inicializar demonstrando primeiro a cadeia, o objeto principal, que é o checar expressão. Esse objeto de checar expressão ele tem como objetivo essa ponte de comunicação entre o objeto da pilha e a lógica utilizada por trás do programa no ato da checagem em si. Para isso, eu decidi criar, então, vou passar linhas a linhas aqui. Aqui a gente está criando o nosso objeto da pilha para definir então naquela questão do dobro do tamanho, definindo então o contador de índice inicial para repassar esse índice para cada iteração do loop que a gente tiver e conseguir fazer a contagem dos caracteres dentro da expressão de forma correta. Aqui eu criei um objeto chamado operações auxiliares que vai nos auxiliar no ato de entender se aquele objeto pertence a um sentido de abertura ou um sentido de fechamento, para cadastrar uma operação, um tipo de operação, que pode ser tanto o abertura, fechamento, fecha corresponde a, que é um outro tipo de operação que a gente criou também, é uma operação, é um tipo de operação de a cadeia de operações que a gente passa por aqui, e abre casa com fecha, que é a nossa última operação. Eu vou demonstrar aqui então o objeto operações auxiliares para demonstração melhor. Aqui a gente tem nosso repasse da operação necessária e dois caracteres. Eu utilizei então cadeias if e elif, cadeias de condicionais aqui para definir qual é o tipo de operação. No abre a gente retorna se aquele caractere corresponde a um tipo de abertura. No fechamento a gente corresponde se aquele caractere corresponde a um tipo de fechamento. Aqui no fecha corresponde a gente passa o caractere que a gente está fazendo a leitura. Lembrando que o segundo caractere ele é opcional nesse caso, não são todas as operações que usam o segundo caractere, só vai usar o primeiro no caso. Até aqui a gente só está usando o primeiro. Então a gente está registrando o primeiro caractere. Se o caractere for um fechamento de parênteses, vai retornar uma abertura. O fechamento de chaves, de colchetes, vai retornar uma abertura de colchetes. O fechamento de chaves vai retornar uma abertura de chaves. E nenhuma das operações vai retornar uma string nula. Por fim, o abre casa com fecha vai retornar na string 1 se essa string vai ser uma abertura de parênteses. Na string 2, no caractere 2, ele vai necessariamente ter que retornar o fechamento. A lógica vai seguir a mesma. Aqui, se caso não chegue nenhum retorno, a gente vai retornar falso e vai estourar um erro dentro da nossa lógica de expressão. Aqui a gente sempre está checando OP sucesso para entender se a gente teve a operação bem sucedida ali no ponto. E caso não tenha, a gente faz o print do erro direto, passando o índice e a posição para o usuário. Aqui então a gente está fazendo a checagem das aberturas e fazendo o empilhamento das informações. Caso a pilha esteja cheia, ele vai estourar um erro. Aqui a gente está fazendo o fechamento daquelas informações, fazendo o desempilhamento caso a gente encontre o fechamento de um caractere, a gente consegue desempilhar nesse sentido. E repassar então nas operações. Aqui a gente tem a operação fecha corresponde a, que vai repassar o encontro do fechamento daquele caractere, encontrar o valor de abertura, encontrar o índice de abertura, fazer o desempilhamento do topo e verificar se os tipos encontrados correspondem. Caso não corresponda, vai estourar um erro também. Aqui eu identifiquei os erros por index, por
Tipo, a gente está retornando os erros por tipo de erro encontrado, então a gente tem que ter uma identificação aqui na hora do entendimento do erro, para facilitar também nos testes que a gente vai fazer posteriormente. Aqui, se sobrou uma abertura dentro da pilha, a gente está com uma estrutura inconsistente, a gente precisa identificar isso também. A gente consegue providenciar o desempilhamento para isso, e se a gente não conseguir desempilhar, a gente só dá um erro em ambos os casos do caractere e do índice, ok? Por fim, caso todos os pares estejam corretos, a gente retorna algo bem sucedido. Por mais aqui eu tenho algumas funções auxiliares que são funções para auxiliar no print, onde elas auxiliam diretamente no menu, que é uma verificação de delimitador para entender se o caractere ele é ou não um delimitador. Para isso eu já utilizo aquela função de abre e fechamento, que foi utilizado anteriormente. A gente consegue reaproveitar a função aqui. Aqui a gente consegue passar uma cadeia de strings para chamar a função auxiliar verificar delimita e corresponder ali à resposta da checagem somente das informações que são informações de caracteres de cadeias para checagem do fechamento em si. Aqui eu tenho uma contagem de caracteres encontrados. Essa função aqui ela tem basicamente a mesma função que uma função len, porém perdão, ela tem a especificação de uma função find. A gente encontra quantos caracteres a gente passa um caractere alvo e encontra quantos caracteres daquele possuem dentro da string, também para auxiliar no print final. E aqui eu tenho uma exibição dentro do console dos prints em si, com a contagem dos caracteres encontrados. A gente define cada variável e, por fim, insere elas dentro da contagem por tipo aqui. Eu tenho também uma função repetir função. Essa função ela tem como objetivo a definir ali dentro do input do usuário se ele quer ou não continuar aquela função. É realmente mais uma função auxiliar. E por fim a gente vai e chama toda a nossa cadeia, nosso menu, para definir fazer uma impressão inicial do resumo de delimitadores para a inicialização do programa. A gente checa a expressão, caso a expressão esteja válida, ele vai retornar a expressão válida. Caso ele não cheque, ele vai retornar uma expressão inválida, e aqui ele já deu o print do erro também. Então a gente tem as informações do erro até este ponto. A gente verifica se a gente quer testar toda a expressão e repete a função. Aqui eu vou, então, inicializar, deixa eu verificar quanto tempo de vídeo a gente já tem, são 7 minutos. Eu vou finalizar com os nossos testes. Aqui eu tenho fechamento da pilha vazia, que é uma expressão que vai receber só um parênteses. É a expressão inválida, falta uma abertura antes do fechamento na posição 0. Eu vou testar outra expressão, eu vou testar o erro 2 agora, tipos não correspondentes. Eu vou testar essa expressão aqui, por exemplo. Ela vai dar a expressão inválida, eu vou testar outra expressão e eu vou retornar outro erro 2 também, que é dos tipos não correspondentes. Aqui a gente tem o sobrou da abertura no final, que é quando a pilha já se encontra cheia e a gente ainda tem uma abertura que está acontecendo dentro da expressão. Aqui ele vai dar uma expressão inválida, a expressão terminou, mas ainda há uma abertura desde a posição 5. Então a gente vai testar a expressão aqui agora. Aqui a gente tem os erros de pilha cheia. E por fim a gente tem a validação com os pares corretos. Ok? Todos os pares estão corretos, a pilha ficou vazia no final. Então é isso, essa toda a escritura, essa toda a cadeia que a gente desenvolveu utilizando a estrutura de pilhas e utilizando algumas informações adicionais, como por exemplo a estrutura a estrutura dos tipos enumerados para corresponder operações a serem realizadas dentro da string como operações auxiliares. Não alterei a estrutura original das pilhas e utilizei a classe operação que foi criada para fazer esse auxílio, esse apoio dentro das funções que a gente já tinha. Então a função em si, a classe da pilha, a pilha estática não foi alterada em si.